Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos. Olha só, hoje a gente vai falar de um tema super importante sobre a cultura da pressa e os impactos, desse mundo tão agitado na nossa saúde mental e até cognitiva. É isso mesmo. A gente precisa desacelerar, né, minha gente? Arrumar um tempinho pra gente. Isso é muito importante para a nossa saúde como um todo. E você sabia que os procedimentos estéticos também podem ajudar na nossa saúde física e mental? Também teremos um bate-papo sobre isso. E a gente encerra o nosso programa ainda falando de saúde, mas vamos falar sobre as principais atividades físicas para todas as fases da vida da mulher. O programa está imperdível e você já pode participar com as suas perguntas. Tem alguma dúvida sobre esses temas? Quer interagir com os nossos convidados do dia? Já manda sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, esse é o nosso número para que você participe do nosso programa. É sempre uma honra contar com a sua participação. Eu sempre lembro que você também pode acompanhar o nosso programa no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais. A Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bem, a gente começa falando desse assunto que é super importante, que é essa cultura da pressa que invade a nossa vida hoje em dia. Nós vamos entender quais são os resultados, dessa pressa toda na nossa vida, que são muito negativos. E como é que a gente sai um pouquinho de tudo isso? Por que é tão importante a gente parar, se cuidar, pensar um pouquinho na gente também com mais tranquilidade, com mais calma? Quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente é o Dr. Jorge Guedes, psicanalista. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Clara. Muito obrigado, São Paulo. É sempre uma honra estar presente. Honra toda nossa, viu, doutor? Muito obrigado. Obrigada por estar aqui novamente com a gente para falar de um tema que é tão importante e que não tem como, doutor? Principalmente nas grandes cidades, invade a nossa vida. A gente acaba não tendo como fugir muito dessa cultura da pressa. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito e como é que ele surgiu, como é que ele tem surgido, o que tem impulsionado essa cultura em nossa sociedade? Perfeito. A cultura da pressa, na verdade, ela não surge de repente, ela tem uma origem. E essa origem, principalmente agora nas últimas gerações, ela vem da infância. Então, é muita cobrança na fase da infância, na fase da adolescência. É lógico que quando passa para a fase adulta, onde triplica toda aquela pressão do eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, ou seja, aquela pressão tanto do setor profissional, família, social. Então chega um momento que a pessoa simplesmente ela perde a noção de tempo, ela perde a noção do que ela representa no contexto pessoal, porque ela passa a viver em função daquela corrida, que é uma corrida altamente prejudicial, como você comentou, porque ela reduz a nossa capacidade intelectual. Observe que as pessoas elas estão tão envolvidas com a necessidade da velocidade de fazer com que tudo aconteça para ontem, que elas perdem essa capacidade de raciocinarem. Elas perdem a capacidade de viver em momentos que realmente possam trazer a elas um bem-estar. Então, a saúde mental, a saúde física, ela fica comprometida. E lógico que não é a saúde física e psicológica de quem vive essa pressa exacerbada, é de quem está em torno deles, porque eles se tornam, infelizmente, ansiosos. Quando não conseguem alcançar os objetivos, então começam a desenvolver sintomas semelhantes aos da depressão. Daqui a pouco a gente fala desses sintomas, hein, doutor? Até você falando, que a gente não vive
os momentos, pensei aqui no celular e eu já ia te perguntar, né, se a tecnologia ela tem muito a ver com tudo isso, com essa cultura da pressa, o imediatismo, as coisas rodando muito rápido. Hoje a gente não para nem para assistir um vídeo, a gente vai passando assim, ó, os vídeos no celular, né, nas redes sociais. Exatamente. E é tudo muito rápido. No vídeo não pode ter mais do que 1 minuto, por exemplo, né, porque a gente já passa rápido. Chega a mensagem no WhatsApp, por exemplo, a gente vai lá e acelera essa mensagem, a gente não consegue ouvir normalmente, a gente acelera ali para 1,5, para 2 na velocidade, exatamente, né? Então ouve tudo muito rápido. E aí você falou, não vive o momento. Inclusive, a pessoa vai num show, vai num evento, vai numa festa. Em vez de ela viver ali aquele momento, ela está o tempo todo gravando. E o pior de ela tudo, não observe, curte, né, exatamente. doutor? Além de não curtir, ela está gravando e depois que o show termina, ela não assiste também o que gravou. Não. É só aquela necessidade de estar num movimento frenético, mecânico. Então, eu posso dizer, porque eu trabalho com centenas de pessoas que estão realmente viciados na telinha. Então, são pessoas que elas não têm tempo ou dizem não ter tempo de ler uma mensagem. Elas simplesmente ficam rolando. Só que esse rolar transforma o cérebro em algo mais mecânico do que ele já é. Então, o que acontece? O próprio cérebro acaba contraindo uma necessidade de fugir da realidade. É o que acontece com a maioria das pessoas. Eu não estou falando de crianças, adolescentes, estou falando de adultos, principalmente de adultos, que acreditam que, na maioria das vezes, poder ter aquele momento terapêutico, estar na frente da telinha rolando. Mas, se você perguntar assim, e o que tem de importante? O que foi que você conseguiu absorver de importante? E eu não sei, porque, na verdade, só estou rolando. Então, isso torna-se, infelizmente, um hábito que vai afetar o nosso sistema cognitivo. Então, a nossa capacidade intelectual reduz, a nossa capacidade de produção reduz, de interpretação reduz, a nossa capacidade de conviver, interagir com outras pessoas desaparece, porque tudo se resume na telinha. Prejudica a memória, né? Como você mesmo falou agora. Lapsos de memória. Você acredita, Clara, que tem pessoas com 20, 25 anos que já se queixam de viverem lapsos e até lapsos prolongados de memória? Olha, porque 25 anos? De 20, 25 anos, isso é normal. Uma pessoa de 60, 65 anos em diante é até aceitável. Devido ao desgaste, é normal, mas vamos levar em conta que uma pessoa com 20, 25 anos já está passando por um desgaste neural, porque sabemos muito bem que o reflexo é irradiação. Então, ele vai reduzindo a capacidade dos neurônios desenvolverem sinapses. E essas sinapses vão, infelizmente, trazendo consequências. Quais são essas consequências? Simplesmente dificuldade no raciocínio lógico, dificuldade na interpretação de, muitas vezes, de uma conversa. Observe que tem pessoas que começam uma conversa, um diálogo, mas não conseguem concluir. Porém, tem um detalhe, quando eles estão na frente da telinha, eles passam horas e horas, e isso, infelizmente, é prejudicial, não só para o cérebro, também para o setor visual, né? Olha, gente, na verdade, são vários os problemas que vai trazer aí para a saúde, né, doutor? São consequências. É saúde física, saúde mental. Exatamente. Tudo ao mesmo tempo. E também tem aquele vazio, que é o maior problema que leva as pessoas a desenvolverem essa necessidade de estarem envolvidos praticamente que grande parte do tempo da vida deles com a telinha é o vazio existencial, é aquele vazio espiritual, é aquele vazio que eles não conseguem preencher. Então, o refúgio, o recurso é justamente a telinha. Então, não estou falando somente da telinha, existem vários outros recursos que eles procuram, mas o que mais está, digamos, em voga é a telinha.
Doutor, você falou da cultura da pressa, né? Que ela começa já quando a gente é criança, pelas cobranças. E aí, quando a gente cresce, né, vai para o mercado de trabalho, ele é cada vez mais exigente. Correto. E isso também dá essa ideia de pressa. Eu preciso avançar, eu preciso estudar mais, eu preciso melhorar meu currículo, porque senão eu não vou conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. É mais um item aí dessa cultura da pressa. Exatamente. Observe que quando eu falo que começa na infância, uma criança está estudando. Então, os pais, eles têm uma necessidade de começarem a colocar excessos de responsabilidades numa criança que está sendo formada, o cérebro está sendo formado, a personalidade está sendo formada. Então, o que acontece? Essa criança absorve essa exigência da família como uma responsabilidade que ele não pode, de maneira alguma, falhar. Quando chega na fase profissional, bem, aí é onde entra o grande risco da falha, do fracasso, que é o que acontece com muitas pessoas que estudam, têm um potencial fabuloso, sabem desenvolver o trabalho, mas eles bloqueiam, porque existe aquela repressão que já trazem da infância, foi transferida para a adolescência e na vida adulta. Infelizmente, muitas vezes, esses choques emocionais que vêm, que nós somos atacados de todos os lados, nos levam, infelizmente, a paralisar. É onde, muitas vezes, pessoas com grande potencial simplesmente recuam ou desistem daquela área, procuram uma outra área que muitas vezes não tem nenhuma afinidade, entretanto, vivem dentro de uma vida de insatisfação. Então, emocionalmente, eu digo que são pessoas que têm um grande potencial, mas fracassam. Então, a cultura da pressa, ela nasce na infância, devido a essa exigência. O mercado de trabalho exigente, quer produção, o mercado de trabalho não, de maneira alguma, permite falhas. Então, o medo de perder, a concorrência é tão acirrada que, lógico, que chega um momento que aquela pessoa que está trabalhando, ela já não sabe se ela tem vida ou é a vida que ela tem que ser dedicada 100% para o lado profissional, ou seja, o setor profissional. Então, por isso que muitas pessoas, como eu ouço constantemente, é sempre aquela questão da reclamação. Família, é pai ausente e mãe ausente. Certo, mas vamos analisar. É pai ausente porque tem que trabalhar, porque o mercado de trabalho exige que ele esteja 24 horas ativo. É mãe ausente porque ela precisa trabalhar, porque ela também precisa estar ativa 24 horas. Então, devemos levar em conta que a cultura da pressa, ela vai desmembrando famílias, vai desmembrando amizades, grupos de amigos. Então, atualmente, a cultura da pressa, ela pode ser uma das grandes responsáveis pela projeção do burnout. Olha só, não só do burnout, né? Como você mesmo disse, doutor, é o burnout, a ansiedade, a depressão. Exatamente. São vários problemas. A insatisfação, porque observe também, Clara, que a maioria das pessoas que vivem nessa corrida desenfreadas, elas não são felizes. Se vamos avaliar com o comportamento dessas pessoas, infelizmente, existe um déficit muito grande, que é aquele déficit de autorreconhecimento, de autoconhecimento. Então, eles são pessoas que vivem dentro de um vazio muito grande. Eles sabem que existem, mas eles não sabem exatamente para qual finalidade eles existem. Se é somente para o trabalho, se é para a família. Então, muitos entram em depressão porque eles precisam se dividir e não tem como fazer essa divisão. Então, aí junta o medo, junta a autorrejeição, a culpa, junta né? A culpa e o remorso são os campeões. Porque aí a gente coloca ali uma lista de coisas que a gente precisa fazer naquele dia, aí a gente não consegue cumprir metade, a gente se sente culpado porque não conseguiu.
E depois não dorme, porque aí é onde entra também aquela questão do sono. Então, muitas pessoas que dizem, olha, eu estou passando por uma situação onde eu não consigo dormir. A ansiedade, eu deito, o corpo todo estremece, eu não consigo parar de pensar no que eu preciso fazer no dia seguinte. Entretanto, eu tenho consciência que tenho que me dedicar à família ou a qualquer outro fator, contexto, mas o grande problema é que não dormem direito, não têm uma alimentação adequada, vivem com a mente hiperacelerada, não reconhecem os próprios pensamentos. Porque a maioria das pessoas, nessa velocidade que estão vivendo, eles pensam, mas se você perguntar o que estão pensando, eles não vão saber lhe dizer. Só sabem que estão ali. Então, vivem dentro de um mundo mecânico, infelizmente. Doutor, para quem está acompanhando a gente agora, né, qual é o principal alerta, assim, aquele momento que a pessoa, ela precisa parar e falar, poxa, eu já estou já estou entrando aí numa questão patológica causada pela cultura da pressa na minha vida? Olha, para ter o sinal mais claro em relação a essa situação de estar fazendo essa modificação é entender que tudo aquilo que começa a ser repetido no seu dia a dia, no seu pensamento, já é um sintoma de que você está vivendo uma vida mecânica, que você não está oferecendo a você a oportunidade de lazer. Observe que todo o apressado, ele tem tempo para o que traz, digamos, aquela pressão, mas ele não tem tempo para o lazer. Ele não tem tempo para assistir, ouvir uma música, assistir um filme. E degustar aquilo, né? Sentir esse prazer. Ele não tem tempo para estar com os amigos. E quando está com os amigos, está ali com o celular, a telinha está ali. Então, na verdade, o sinal, quando você começa a sair, fugir do meio real que é convivência, interagir diretamente, olho no olho, pode ter certeza que esse é o sinal que você já está dentro de um mundo mecânico, de um mundo que não vai lhe trazer nada de agradável, infelizmente, a médio prazo. E aí é importante buscar ajuda, né, gente? E aí, quando a gente chega na psicanálise, a primeira coisa que a psicanálise vai fazer é pedir para parar, para refletir, para pensar, para degustar. Para sentir o prazer de viver. Que é o que está acontecendo. A maioria das pessoas, elas vivem, mas elas não sentem a vida, porque elas não estão entendendo que a vida que eles estão jogando, as oportunidades que eles estão jogando fora, simplesmente não vão ser repetidas. Passam, tudo passa. Então, quando chegam na psicanálise, a psicanálise vai colocá-los frente a frente. Então, existe aquele lado onde a pessoa tenta justificar que essa convivência com essa pressa, com essa cultura é necessária, mas existe o outro lado que está carente, que necessita de tempo, necessita da autoavaliação, da autoobservação. Então, a psicanálise vai levar esse indivíduo a refletir. O que é essa reflexão? A autoobservação. Onde vou chegar com toda essa velocidade? Quais são os meus objetivos? Realmente, eu tenho um objetivo definido ou simplesmente estou descendo uma ladeira sem controle e quando chegar lá no fim dessa ladeira, o que aconteceu? O que foi que eu consegui de concreto? Então, a psicanálise traz a pessoa à realidade. Entenda que você precisa viver. Entenda que o lazer faz parte da higienização da sua mente. Então, a higienização mental, ela é extremamente necessária. Então, muitas pessoas acreditam que higienização mental é ir para uma academia, chegar lá e fazer aquele monte de movimentos.
É fantástico? É necessário? Mas higienização mental é retirar aquele excesso de ideias, de pensamentos, de intenções que, na verdade, só nos aceleram, mas não concretizam absolutamente nada. E voltar a ter relações, né, com as pessoas, doutor, você falou, né? A gente está tão acostumado, né, com essa cultura da pressa, né? Tá sempre apressado para fazer as coisas e quando a gente tem um tempo, a gente está na tela. Na tela. E largar um pouquinho essa tela é importante justamente para poder sair dessa questão do imediatismo, essas coisas rápidas que a gente vê nas redes sociais, parar de se comparar também, né, doutor? Que isso causa muita culpa. Esse outro detalhe, também. Clara. Observe que as pessoas, elas já entraram no modo comodismo, que é aquele modo onde eu posso estar morando na frente de um amigo, da casa da frente, é só atravessar a rua e dizer, oi amigo, vamos hoje fazer alguma coisa interessante? Não, tudo tem que ser na mensagem. E o pior é que se o amigo não dá a resposta logo de imediato, se sente frustrado. Então, o grande processo que as pessoas estão vivendo é acreditar que amizade é estar com alguém lá do outro lado do planeta, onde realmente não tem a menor noção do perfil, do que aquela pessoa realmente é ou se existe. Então, eu tenho no meu consultório e com frequência pessoas que passam por processos de grandes decepções, de acreditar que uma pessoa lá do Canadá, um exemplo, existia, entretanto aquela pessoa nunca existiu. Aquela pessoa era um perfil falso e desenvolvia um grau de amizade onde era o grande confidente ou a grande confidente. Olha. Quando, na verdade, tem irmão, tem pai, tem amigos que poderiam ser esses grandes confidentes. Então, a interação, a arte de interagir, ela está se diluindo, porque interagir é uma arte. Nós precisamos entender que é nessa convivência que vamos estreitar laços, que vamos nos conhecer, porque é através do que você vê do meu perfil que você pode me ajudar a fazer uma correção, que eu posso ajudar você a levar a você uma correção a nível, digamos, ética, a nível de amizade, até mesmo profissional, mas as pessoas estão, infelizmente, se deixando levar pela telinha, pela distância que ela nos permite alcançar, mas é uma distância que, na verdade, não é real. É isso, apesar da gente viver, né, realmente num mundo que exige a pressa, que é muito corrido, que gira tudo muito rápido, a gente precisa arrumar esse tempo para refletir, para degustar as coisas, para ter prazer nas coisas que estão ao nosso redor, para encontrar os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, ter tempo de qualidade com aquelas pessoas. Qualidade. Né? Tempo de qualidade. Esse por é menor que seja esse tempo, né, doutor? Exatamente. Observe que se as pessoas convivessem no mínimo 20 minutos, interagissem 20 minutos com outras pessoas, elas teriam uma capacidade de absorver aprendizados concretos. Entretanto, passam o dia inteiro na frente da telinha e sempre correndo, porque, na verdade, eles não estão lendo, não estão ouvindo, não estão prestando atenção em nada. Então, eles apenas estão registrando corrida. Então, é a velocidade da informação, como você comentou. Hoje, nada pode passar de 1 minuto. Se passou de 1 minuto, é muito longo, é cansativo, é exaustivo. Mas e onde é que fica a questão principal, que é absorver o conhecimento, entender o que está acontecendo em nosso entorno, no mundo, com as pessoas que realmente dizemos nos importar. Então, estamos substituindo pessoas, essa cultura da pressa, ela está deixando pessoas que realmente são importantes na nossa vida e sendo substituído por mecanismos que não nos retribuem afeto.
Muito pelo contrário, eles aumentam esse vazio. Então, por que tem tanta gente carente no mundo? Essa carência, ela tem uma origem. É porque as próprias pessoas fazem questão de se distanciarem do ser humano. Então, o ser humano precisa do ser humano. É interessante ter um meio de comunicação, sem dúvidas, é magnífico. Um meio de comunicação, um meio de aprendizado. Mas devemos levar em conta que interagir está acima de qualquer tecnologia. E por falar em interação, nós temos perguntinhas de WhatsApp do nosso público? Olha aí, a gente tem interação, doutor. Camila Rodrigues, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Beijo, Camila. Obrigada pela participação. Ela diz: trabalho em uma agência de marketing e percebo que mesmo quando chego em casa, continuo com a cabeça ligada no trabalho. Tenho crises de ansiedade quando tento descansar, como se estivesse perdendo tempo. Por que é tão difícil simplesmente parar, doutor? Olá, desconectar de tudo que você desenvolve de maneira mecânica realmente é difícil. E observe todas as pessoas que têm esse envolvimento, principalmente em marketing. O marketing, ele exige muito, não só da atenção, da criatividade. Então, a criatividade, para que ela exista e venha com força, é necessário atenção. Então, ela não está conseguindo desligar, se desconectar desse dia turbulento, justamente porque ela já sai do trabalho acreditando que ela tem que dar uma resposta. Ela deita acreditando que se não der essa resposta, ela não tem capacidade, ela não tem competência, que é o que acontece com milhares ou milhões de pessoas, de viverem em função de exigências. Então, eu entendo perfeitamente bem que o trabalho, o mercado de trabalho, principalmente o que envolve a tecnologia, exige e com muita intensidade a nossa atenção. Mas devemos entender que momento de trabalhar é momento de trabalhar, momento de estar em casa e conviver, saborear a própria presença. Bem, isso é fantástico. Então, o que está acontecendo com você é que você está se rejeitando, você está se colocando num cantinho e deixando que tudo o que é mecânico, tudo o que rouba o seu tempo, está absorvendo você. Então, faça o contrário. Comece a desenvolver objetivos. De tal hora a tal hora eu trabalho. De tal hora até tal hora é meu tempo. Doe-se esse tempo. Permita-se conviver com a sua essência. Então, pode ter certeza que aí pode gradualmente ir mudando esse hábito, que isso não deixa de ser o quê? Desenvolvendo padrões. É isso, a gente fica procurando, né? Onde será que está esse botão desligar? Mas o desligar, aí está, muita gente pergunta, como é que eu desligo? É fácil desligar, é só ter consciência que nós precisamos de momentos. Bem, o momento de trabalhar, ele é sagrado. Precisamos estar de corpo e alma, 100%. Mas no momento em que precisamos estar conosco, ou com a família, ou com amigos, esse momento também ele é sagrado. É o que nos torna soberanos na condição humana. Porque sabemos separar as situações, mas quando envolvemos tudo, bem, aí não vamos ter uma vida satisfatória pessoal, vamos ter muitas frustrações e cada vez se desenvolvendo mais no campo profissional. As frustrações, elas vão ganhar um corpo, um volume muito grande, vão pesar, porque cedo ou tarde vamos descobrir que não estamos sendo produtivos, estamos apenas sendo absorvidos. E que tal dedicar esse momento para si numa sessão de drenagem linfática, numa limpeza de pele, numa massagem modeladora?
Tudo isso, gente, também vai te ajudar na sua saúde física e também mental. Estética, gente. Aliás, procedimentos não são apenas estética. Procedimentos também são saúde física e mental. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. Eu vou deixar aqui os contatos do Dr. Jorge Guedes, psicanalista, para que você conheça mais do trabalho dele. É o @psique_quântica. Psique_quântica. Siga e tenha muito mais do Dr. Jorge Guedes aí na sua vida, no seu dia a dia. Tem muito conteúdo lá. Sigam o Dr. Jorge. Obrigada, viu, doutor? Eu me sinto honrado. Eu que agradeço. Honra toda nossa. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade. Que assim seja. Nós vamos agora a um breve intervalo. Já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa, hoje muito focado em saúde. A gente falou sobre a cultura da pressa e como sair, dos efeitos negativos que essa pressa do nosso dia a dia pode trazer. Conversamos com um psicanalista e agora é a hora de conversar com uma esteticista. Sabe por quê, gente? Porque procedimentos estéticos, eles também podem trazer muitos benefícios para a nossa saúde física e mental. Quem está aqui para falar sobre esse assunto agora é a Tami Benevides, esteticista graduada em estética e cosmetologia. Tami, bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Honra toda nossa, prazer te receber. A gente vai falar um pouquinho de procedimentos estéticos, mas desse outro lado, Não só o procedimento estético, os resultados que ele pode trazer, para a nossa imagem, mas para a saúde mesmo, dentro do nosso corpo e também dentro da nossa mente. E como é importante a gente tirar um tempo para se cuidar. Você, inclusive, também costuma falar que estética não é luxo, é bem-estar e qualidade de vida? Sim, exatamente. Porque quando a gente entende, que a gente precisa desacelerar, que a gente precisa se conectar com a gente mesmo, ter aquele momento de qualidade. A estética vai além de simplesmente melhorar a pele, melhorar a celulite, redução de medidas. Não, é você ter um tempo que você vai deitar, você vai esquecer de todos os problemas, você vai se conectar com você mesmo e aí você vai ver que a estética é além disso, além de só um cuidado, é muito mais além disso. É a saúde, é o cuidado, é o bem-estar, a qualidade de vida. Procedimentos vão muito além da estética. Esse é o nosso tema, Procedimentos que vão muito além da estética. E aí eu queria até que você falasse um pouquinho sobre alguns desses procedimentos, Por exemplo, eu trouxe aqui, até no último bloco, eu encerrei o último bloco falando sobre isso. Que tal fazer uma drenagem linfática, uma massagem modeladora? Tudo isso vai trazer benefícios para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. É um momento de relaxamento, como você fala, Quando a gente fala de drenagem, por exemplo, quais são os benefícios que ela pode trazer para a nossa saúde? A drenagem, ela trabalha na circulação, então ela melhora o cansaço das pernas, ela aumenta essa questão da circulação, melhora todo esse funcionamento do nosso organismo, melhora o intestino. É mesmo? Sim. Ela melhora, porque tem muitas pessoas que têm um intestino preso e falam, nossa, eu me senti muito melhor após conseguir ir ao banheiro, enfim. E também tem muitas pessoas que têm muito cansaço nas pernas, tem muito essa questão da retenção, então ela traz alívio a essas pessoas. Então a pessoa fica muito tempo em pé ou muito tempo sentada no seu trabalho, é super recomendável. Ou é recomendável para todo mundo? É recomendável para todo mundo, que se permite a fazer. Mas existem esses casos também de pessoas que ficam muito tempo sentado, muito tempo em pé, que ajuda bastante. Inclusive, meu esposo, ele fica muito tempo em pé no trabalho, E ele sempre fala, nossa, eu tô com muita dor nas minhas pernas, faz uma massagem. Aí eu faço a drenagem e ele fala, nossa, ajudou muito, porque ele fica muito tempo assim e ele sente bastante dores. Então, para ele, é alívio. Não, e que legal falar sobre isso também, Tami, porque normalmente são as mulheres que procuram, Também Sim. é importante para os homens, gente. Sim. Porque as mulheres procuram querendo reduzir alguma medida, tirar para reduzir celulite, Mas é muito importante para essa questão da saúde, E é sobre isso que a gente está falando aqui hoje, Inclusive, num
pré-operatório. Eu sei que muitas mulheres fazem num pós-operatório, né, para trazer aí bons resultados. Mas antes desse procedimento cirúrgico, é mais importante fazer também. É importante fazer também porque você vai preparar o seu corpo para pós-cirurgia. Então, você vai melhorar toda a questão de oxigenação, nutrição, e aí a sua cicatrização após a cirurgia vai ser muito melhor. É claro que você vai precisar também da drenagem pós, porque vai ficar com edema para ajudar, né, a desinchar, mas é melhor também você fazer antes para você preparar o seu corpo para receber a cirurgia que com certeza vai responder de uma forma muito boa também. Outro momento importante é da drenagem mesmo, né? Que eu vejo muita gente falar e fazer. Inclusive, eu fiz na gravidez. Na verdade, eu fiz na pós-gravidez. Depois que meu filho nasceu, eu fiz para desinchar, né? Para desinchar, porque o corpo ali, ele estava com muita retenção de líquido. Mas é importante fazer durante a gravidez, a partir de qual momento? É muito importante, inclusive eu estou com uma gestante que eu estou atendendo. Você pode realizar a drenagem linfática após o 3º mês que o médico liberar e muitos benefícios. A cliente chega com os pés bem inchados, parecendo uns pãozinhos. Sei como é. E quando eu termino, ela fala, ai, que mão de fada, que alívio, porque traz esse alívio mesmo nesse processo, então é muito importante. E aí eu falei, né? Muita gente procura para reduzir celulite, mas a gente não pensa na celulite como um problema de saúde. A gente pensa na celulite como um problema estético, mas é saúde também, né, Tami? Exatamente, porque tem uma questão inflamatória, né, que precisa também diminuir e automaticamente tem comprometimento de circulação por conta da celulite e precisa também a questão trabalhar para melhorar a saúde, não somente a parte estética, mas também a saúde. Celulite, inflamação e gordura. Também Inflamação. Depende. Traz inflamação. Se você tiver com muita gordura, vai gerar uma inflamação. Não é que uma gordura é uma inflamação, mas se a pessoa tiver com a gordura ao excesso, vai estar com o corpo inflamado. O corpo inflamado é difícil reduzir medidas. É isso. E aí tem vários procedimentos também para redução de medidas, né? Quais são eles? Como é que funciona? Quanto tempo para reduzir alguma coisa ali, para ter algum resultado? Tem vários hoje, né, no mercado. Eu gosto muito de trabalhar com terapias combinadas, que são ultrassom, eletrolipólise, radiofrequência. E o ideal é sempre, né, fazer uma avaliação, verificar qual a necessidade daquela cliente. Eu sempre digo que estética não é receita de bolo. O que é bom para um não é bom para o outro. Então, é sempre bom você avaliar e ver qual a necessidade daquela pessoa. Normalmente, a gente indica sempre 10 sessões. Resultado, você começa a ver a partir da 5ª sessão. E aí você tem esses resultados que vão começar ali de pouquinho em pouquinho, mas podem ser surpreendentes, né? Você chegou a comentar comigo que agora, na hora do intervalo, que é possível reduzir até 20 centímetros de medidas. Exatamente. Eu tenho uma cliente, né, que ela focou. É claro que estética é um conjunto. A mudança, ela começa de dentro para fora. E ela teve boas práticas e nós conseguimos reduzir 20 centímetros de abdômen total. Olha. Então, ela teve bastante resultado. E aí, no final, a pessoa, ela tem ali um ganho estético, obviamente, né? Ela vai por isso muitas vezes, né? Tem um ganho estético. Tem um ganho na saúde física, porque vai reduzir um monte de inflamação, como você disse, gordura, celulite, tudo inflamação que ela vai reduzir. E é óbvio que ela vai ter um ganho na saúde mental também ali, porque quem não gosta, né, de se sentir mais bonita? É uma injeção de autoestima, né, Tami? Mas, muitas vezes, e isso que eu achei muito legal, né, que você trouxe pra gente aqui na hora do intervalo, é que essa pessoa, ela chega lá na sua clínica para ter um momento para si. Às vezes, ela não vai pela estética, ela não vai pela saúde, mas pela saúde física, mas ela vai pela saúde mental, que é o que a gente falava no último bloco, né? Que a gente precisa tirar um tempo para si, o procedimento estético pode trazer esse tempo e esse benefício. Como é que é isso? É realmente assim? Muitas pacientes, né, ou clientes, elas chegam até lá só para ter esse momento para si, para ter
para se fazer um carinho? Sim, isso acontece, né? Nem todas as pessoas vão lá porque tem o objetivo de redução de medidas, de melhora de celulite. Não, tem pessoas que simplesmente elas querem deitar, ter o momento delas, relaxar, fechar os olhos. Eu tenho várias experiências com várias clientes que elas fecham os olhos, elas deitam, começam a fazer o momento delas, na oração delas, começam a chorar em cima da maca. Olha. Elas se entregam verdadeiramente. E é essa conexão. Tem pessoas que elas simplesmente não, elas gostam de deitar, sentir aquele clima e se entregar realmente para aquele momento. Você acaba sendo psicóloga às vezes? Sim, eu falo, não é terapêutico, Não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente. É. Muitas Você vezes a gente acaba ouvindo, sendo ouvido ali, né? Sim. Sendo o ouvido que aquela pessoa procurava. Exatamente. Te contam ali coisas Muitas pessoais coisas. da vida. Sempre choram, sempre abrem, né, algumas coisas. Então, a gente acaba, né? Às vezes elas falam, você tem um lado psicóloga também, porque a gente escuta, aconselha, fala, né, aquilo que a gente sente de falar e é muito bom. É isso, mas é um lado psicóloga, ajudando um pouco, né, a pessoa ali que está aproveitando aquele momento que ela está tendo para si, né, para receber uma massagem, para cuidar um pouquinho, sim, da saúde, né, física. Tem ali um cuidado com a saúde mental e acaba tendo um cuidado também com a saúde espiritual, né, com a vida espiritual. Você, como cristã, também acaba trazendo um pouco da palavra de Deus ali para elas. Eu achei isso muito legal. Eu trago, né? Eu sempre falo que a sala, quando Deus me tirou do CLT e me levou para a autônoma, Ele falou que colocaria novos equipamentos nas minhas mãos. E eu falei, Deus, a minha sala será o momento que eu falarei de Ti e o meu testemunho vai servir para edificar a vida das pessoas. É esse o sentido de eu estar lá servindo as pessoas. E eu sempre falo do meu testemunho para as pessoas. E aí uma cliente, uma vez, né, eu estava compartilhando com ela, porque quando Deus me deu a oportunidade de trabalhar assim, estava no meio de uma pandemia. O mundo estava fechando e Deus estava me dando a oportunidade de abrir uma sala, numa coisa improvável. E Ele fez todas as coisas acontecerem, porque as contas não fechavam, mas Ele fez tudo acontecer. E aí eu estava conversando com essa cliente um dia e ela falou assim, eu precisava ouvir o que você está me dizendo, porque eu ia separar do meu esposo por conta da situação financeira. E eu falei, Deus, a gente sempre tem algo a oferecer às pessoas e a falar do nosso testemunho, porque eu acredito que Ele é o que edifica as pessoas, que transforma, e falar daquilo que Deus fez, porque todas as coisas foi Ele que fez e Ele que nos permite viver aquilo. Então, a maca, eu sempre falo, não é só sobre massagem ou estética, é sobre eu vou casar, eu engravidei, eu vou viajar. É sobre os sonhos que você vê a pessoa realizando e elas também os meus. Olha que bacana, gente. Então, são realmente procedimentos que vão muito além da estética. E, nesse caso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Gente, muito bacana a história, muito bacana tudo isso que você trouxe pra gente, né? São dicas valiosas também para você que tem em casa começar a se cuidar, começar a se dar esse tempo, né? Cuidar da sua saúde física e mental. Por que não com procedimentos estéticos como todos esses que a Tami trouxe pra gente hoje? Vou deixar aqui o Instagram dela para que você conheça muito mais desse trabalho que ela desenvolve. Vi que você posta muita coisa também, muito versículo, Sim. Né? Traz muito também desse crescimento espiritual, né? Que passa pelo seu dia a dia e que você leva para suas clientes. Olha só, gente, Instagram, @Renovação Estética Beleza. Renovação Estética Beleza é da clínica e também tem o da Tami, que é o @Tami, com 2 M's, Y Benevides. Tami Benevides, lá no Instagram. Sigam e saibam muito mais do trabalho dela e todos os conteúdos que ela posta lá. Obrigada, Tami, pela sua presença aqui no nosso programa. Adorei e volte mais vezes. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. E nós vamos agora a um breve intervalo, já voltamos, ainda falando sobre saúde, mas vamos falar sobre atividades físicas para as mulheres em cada fase da vida, hein? Não sai daí não, já voltamos. E já voltamos!
Voltamos com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. A gente segue falando de saúde aqui no nosso programa hoje. Agora é hora de falar da saúde da mulher. Vamos falar dos melhores exercícios, atividades físicas para a mulher realizar em cada fase da vida, desde a adolescência, viu, gente? Então, a gente vai falar da mulherada aqui ao longo de toda a vida, quais são as melhores atividades para cada uma delas. E você já pode fazer suas perguntas. Tem dúvida sobre o tema? Entra aí no nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. Manda uma mensagem pra gente e a gente vai receber com toda a honra, com todo carinho, vai responder para você, tá? Quem tá aqui para dar essas respostas pra gente é a Poliana Cardoso, a Poli, que é personal trainer especialista em exercícios para mulheres. Tudo bem, Poli? Tudo bem. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, Poli. Poli, queria que você falasse um pouquinho sobre as nossas mudanças. Sim. Acho que a mulher muda mais que o homem, não? Uau! Nós mulheres... É a vida toda, né? Nós mulheres temos muitas fases, em todas as fases nós temos mudanças, tanto físicas quanto emocionais, quanto mentais. E elas iniciam logo ali nos 13, 12 anos, né? A gente passa a infância tendo toda aquela mudança de desenvolvimento, né? Neural, infantil, mas quando a menina chega aos 12, 13 anos até os 19, é a fase da puberdade, é a fase da adolescência, onde ela está ali no primeiro momento de desenvolvimento hormonal, onde ela tem que lidar com muitas mudanças físicas também, né? E é um estresse, é uma confusão de hormônios mentalmente. E depois, nessa fase, infelizmente, é o primeiro momento que a mulher se depara com tantos hormônios que ela tem uma tendência a aumentar o peso por causa do excesso de gordura que vai gerando ali nos órgãos, né, no desenvolvimento do corpo. Muitas vezes para de crescer, né? Para de crescer e vem a primeira menstruação. Então, a gente realmente, o corpo começa a sentir as alterações muito bem cedo, né? Acho que 13, 12 anos é uma idade bem novinha e a gente já começa a sentir o peso das mudanças. Exatamente, mas a gente sabe, né, que é importante a prática de atividade física desde que a gente começa a andar, né? É verdade. E a gente sabe mesmo, né, porque ali quando a gente é criança, bebezinho mesmo, né, que começa a andar, é importante mesmo correr para lá e para cá para gastar energia, né? Então, a atividade física, ela é algo que precisa acompanhar a gente ao longo de toda a vida, né? Cada fase aí por uma razão especial. Mas eu já ouvi muita gente criticar, é muito nova, não pode fazer academia. Imagina, 12 anos, 13 anos, vai fazer academia, vai dar algum problema no desenvolvimento dessa menina. Imagina a musculação para uma menina dessa, é criança ainda. Tá certo ou tá errado, Poli? Na verdade, nem tão certo, nem tão errado, tudo depende. Se essa mocinha de 12, 13 anos for bem acompanhada, bem direcionada, com boa profissional, não tem problema algum. Na verdade, pode até ajudar. Tá. O que não pode acontecer é essa menina de 12, 13, 15 anos, na fase ainda de desenvolvimento hormonal, começar a fazer exercícios não tão bem orientados. Aí corre o perigo. Agora, a gente está falando também não apenas de musculação, a gente está falando de vários outros exercícios físicos, como vários esportes, pilates e tantos outros. Não apenas só a musculação. Ela é legal? Muito. Mas a gente pode também trabalhar outras atividades físicas, como corrida, como esportes coletivos, natação. Então, vamos tentar diversificar um pouco esse ambiente, porque a gente não faz só exercício físico dentro da academia. A gente pode fazer em casa, né? Então, a gente tem que se mover. O movimento não é castigo, o movimento é benefício, é cura para o nosso corpo, mas a gente precisa pensar e abrir a mente, não só dentro da academia. É ótimo, sim, é possível, mas não é a única coisa que existe. E principalmente quando a gente pensa nessa frase que você acabou de falar, né, que a atividade física não é castigo. Exato. É importante você procurar alguma coisa que você realmente goste. Isso.
para não sentir esse castigo. Exatamente. Né? E não crescer pensando nesse castigo, nisso tudo como sendo um castigo. É interessante, eu sempre falo com as pessoas. Primeiro você começa, depois você gosta. É. Porque se a gente for parar para pensar um momento, eu não faço exercício físico porque eu não gosto, você pode não gostar, mas o seu corpo vai colher todo o período que você ficou sem fazer. Então, o importante é você começar. Comece devagar, começa com uma caminhada, começa com um movimento mais leve. Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de simplesmente fazer um esporte, não importa como. E à medida que você vai se exercitando, uma coisa vai puxando a outra, vai melhorando a alimentação, porque uma coisa caminha com a outra, né? Então, a gente precisa pensar no geral. O consumo de água, né? Que é muito importante. Que é muito importante, um bom sono. Isso é fundamental também para a gente ter saúde e qualidade de vida. E tantos outros. Vamos falar de uma outra fase da mulher, que eu acho que é uma fase também bastante complicada, que é depois que a gente passa dos 30. Eu nem vou falar da gravidez ainda, depois, o próximo passo vai ser a gravidez, tá? Mas eu vou falar dos 30, porque muitos especialistas dizem que é ali que o nosso corpo começa a envelhecer, vai. O metabolismo desacelera. É isso. Né? E aí a mulher, em geral, começa a perder algumas questões hormonais. A gente está falando de uma mulher que ela não tem apenas uma questão hormonal ali sendo trabalhada. Ela tem uma rotina incrível, uma rotina de jornada dupla e até às vezes tripla. Então, uma mulher hoje de 30 anos não é uma mulher de 30 anos há 10 anos atrás. Ela é muito ativa. Então, se ela não conseguir colocar atividade física, não apenas pensando na estética, mas pensando na saúde, no equilíbrio das emoções, realmente isso, com o passar do tempo, ela vai sentir muito mais. Mulheres de 30 anos têm que pensar não apenas no momento presente, porque 30 anos nós somos fortes, bonitas, nós temos toda a energia e damos conta de muita coisa. A questão é o que está por vir. É isso aí, já é uma preparação, então, que você começa a fazer ali naquela fase para chegar bem melhor nos 40, nos 50, nos 60, né? Exato. Esse é o objetivo, preparar. Preparar, exatamente. Nos 30, já fica quase que obrigatória a musculação ou não? Sim. Já fica? Sim. A gente tem que pensar que fica obrigatório exercício de força. Tá. Porque o exercício de força vai trazer para ela o aumento da massa magra. E com o passar dos anos, a perda de massa magra, massa óssea é inevitável. Então, sim. E outra coisa, a gente precisa também pensar na flexibilidade dessa mulher. Porque com o passar do tempo, a gente vai ficando mais enrijecida, mais travada. Então, a musculação se tornou obrigatória, porque o aumento da massa magra vai fazer com que nós envelhecemos de uma forma mais saudável. Não tem aonde fugir. Saudável. Por mais que eu queira falar mais bonita, mais forte, com menos flacidez, mas a gente tem que pensar realmente que quando você cuida da saúde, a estética vem. É um conjunto, né? Conjunto. É um conjunto. Eu vou voltar um pouquinho numa fase que eu esqueci, mas que foi um momento da minha vida, né, que eu acredito que seja um momento também complicado da vida de muita gente, que é aquele momento que a gente começa a trabalhar e estudar. Exato. Ao mesmo tempo. De 20 anos aos 30. Exatamente. Muitas vezes tem gente que começa a trabalhar ali no ensino médio, né? Foi o meu caso. Né? No final do ensino médio já estava ali trabalhando e estudando, não tinha tempo para nada nessa vida, né? E depois, época de faculdade, também trabalhando e estudando, o dia todo ficava fora de casa. E imagina, a atividade física nem passava pela minha cabeça. Mas é importante também manter nessa fase, obviamente, né? Se for só um pouquinho, já ajuda, é melhor que nada? Exatamente, está muito bem orientada. A constância é o que vai trazer para a gente os maiores benefícios. Não adianta você estar extremamente motivada, falar, uau, está chegando o final do ano, vou poder ter um corpo legal, vou poder cuidar de mim, o verão... Não,
é a constância que vai trazer realmente o resultado real. Então, é fazer de pouquinho em pouquinho, todos os dias. Meninas, nem que seja 20, 30 minutos por dia, você pode tirar o tempo para cuidar de você. E até em casa, como você disse, né? Exatamente. Em casa, após a pandemia, ficou muito claro para todo mundo que estar em casa, você pode fazer dela sua academia e seu lar. É isso, gente. Fazendo exercícios simples, de baixo impacto, né? Exatamente. E ali você consegue fazer algumas coisas. Se você tiver o apoio de uma personal Sem dentro dúvida. da sua casa, né? Melhor ainda. Exatamente. Por isso, eu tenho um método que chama o Método Ela, que ele vem ajudar essas mulheres que não têm tanto tempo, mas precisam se cuidar. Então, faça em casa de 20 a 30 minutos, de 30 a 40 minutos e pode entregar o seu melhor e pode fazer exercício físico de uma forma a se cuidar e se respeitar o seu tempo, a sua rotina, porque o que é mais difícil nessa faixa etária de 20 anos que a gente está falando é a rotina acelerada. É ir para a faculdade, ir para o trabalho, ter muitas outras atividades. Então, se a questão era tempo, hoje já não é mais tempo. Em casa, 20 a 30 minutos, a gente pode se cuidar. Olha aí, gente. Fica essa dica e esse alerta, né? Certo. Bora para a fase da gravidez, que é outro momento também que a gente tem muita alteração na nossa vida. A mulher, ela pode continuar se exercitando logo nos primeiros meses? Uma das fases mais lindas e femininas da mulher, ela deve, porém, sempre com acompanhamento do médico. A partir do que o médico orientar, essa mulher pode sim, sempre com acompanhamento de um bom profissional. Hoje eu trabalho sempre as minhas gestantes o tempo todo com a orientação da médica ou do médico. Alguns médicos são mais restritivos, outros são mais liberais. Depende da condição de saúde também de cada mulher, Exato, né? Depende da condição de saúde de cada mulher. Mas se a gente for avaliar uma mulher saudável, que não tem nenhuma restrição, a partir do terceiro mês ela é liberada e a cada 3 meses a gente vai trabalhando essa gestação de forma diferente, que venha a ser saudável, tanto para a gestante quanto para o bebê. Normalmente, o que é mais indicado para a gestante? É muito interessante exercícios de força, então a musculação, também exercícios como hidroginástica, pilates, outros exercícios como caminhadas leves. Dependendo do período que essa gestante está, é super indicado alongamentos, até mesmo para ajudar no parto. Então, exercícios com pelve, exercícios com bola. Isso, o Pilates ajuda muito. E os exercícios que vêm a trazer conforto para ela, porque cada fase é um processo e é uma demanda. Mas essas atividades são bem legais e interessantes. Ajudam até no parto? Muito. É mesmo? Eu gosto de trabalhar, quando uma gestante chega, a partir do terceiro mês, eu já falo, vamos trabalhar o parto, porque quando a mulher quer um parto normal, ela precisa realmente trabalhar o fortalecimento de musculaturas específicas e o alongamento do assoalho pélvico, para que venha facilitar no momento de parir o bebê. Aquele momento tão esperado, né, de dar à luz a essa criança. E aí também vai ajudar, obviamente, né, essa mulher a controlar o peso ao longo da gestação, que não é fácil, né? A gente tem que controlar muito a alimentação. E a atividade física vai ajudar nesse controle. Mas aí a mulher, ela acaba sempre ganhando uns quilos, né? Na gestação, às vezes mais, às vezes menos. E depois que essa criança nasce, a gente fica naquela ansiedade, né? Para voltar ao peso, tentar voltar ao corpo que tínhamos antes, né? Essa atividade física ao longo da gestação com certeza ajuda também para que a gente consiga voltar, né, ao corpo que tínhamos antes. Certo. E é importante voltar logo. Também a gente tem um tempo ali que a gente fica no resguardo, que a gente não pode fazer atividade física, mas logo que o médico libera, precisa voltar, né? Sim, são fases diferentes com objetivos diferentes. O pós-gestação, aí sim a gente vem cuidar para que a mulher possa também, algumas com problemas de diástase, outras apenas com excesso de peso, outras muito inchada. Então, saber respeitar o tempo de cada mulher e saber respeitar também o processo, né? Porque você falou muito bem,
as mulheres ficam muito ansiosas para voltar para o peso. Eu sei como é, já passei por isso. Ficam muito ansiosas. Então, ter paciência, ter calma e saber que tudo vem no tempo certo. E a atividade física vem aqui realmente para ajudar ela a retornar, além de retornar com o corpo, voltar para o ritmo de vida, né? Porque a gente, num período tão especial, a gente está ali todo focado no bebê. Mas relembrar que você tem um corpo seu, que você tem que cuidar dele primeiramente para você, né? E aí sim poder cuidar do bebê. E esse processo, aos poucos, com constância, é o que vai manter por mais tempo depois também, né, Polly? Sim, eu acredito bem que a constância em todas as fases vai ser a chave, o segredo. A motivação vai te impulsionar, mas a constância, porque tem dia que não vai ser legal, tem dia que você está com dor de cabeça, tem dia que você está com preguiça. Eu sou personal trainer, mas tem dia que eu morro de preguiça de ir treinar. Então não quer dizer, saber ter constância e foco no processo é o que vai nos trazer saúde, qualidade de vida e no final que todas nós queremos um bom resultado no espelho. É isso. Passamos já pela gestação, chegamos aos 30 anos, já falamos sobre ele. E aí a gente chega nos 40, 50, vai chegando perto da menopausa e chega a menopausa. Temos os últimos minutinhos aqui do nosso bloco para você falar um pouquinho dessa fase também. Certo. A menopausa, tantas mudanças psicológicas, emocionais. Aí a gente trabalha pensando literalmente na questão hormonal. Então, a atividade física vem ajudar, mas a regulação dos hormônios, junto com os exercícios físicos, vai trazer mais bem-estar, vai ajudar a mulher não ter tanto excesso de peso, porque é uma fase que o metabolismo está bem baixinho, então você vai ficando um pouco mais retida, mais inchada, vai engordando. Então, se a gente conseguir colocar a atividade física, tanto como um lado mental quanto físico, é o ideal. Né? Porque a menopausa realmente é um dos desafios maiores da mulher. Eu acredito que a menopausa está sendo muito estudado e é uma fase que a gente tem que saber olhar com muito amor, carinho e respeito. Porque cada fase tem o seu preparo, mas a menopausa mexe muito, não somente com a gente, mas com quem está à nossa volta. Então, a atividade física realmente é fundamental para cuidar do corpo, da mente e da alma dessa mulher. É isso, gente. É um trio, né? É um como trio, você disse sem aí. dúvida. É esse trio super importante. Mas aí a mulher está acompanhando a gente, mulheres de todas as idades, assistindo ao nosso programa, e ela está parada, ela está sedentária. Aí ela te pergunta, Polly, o que eu faço para começar, para ter esse start? Acho que só de pensar, né, já é um bom começo, né? Só de pensar em começar a fazer alguma coisa já é um bom começo. Mas qual é a mensagem final que você deixa para a mulherada que acompanha o nosso programa? O nosso corpo é um templo. E como todo templo, ele precisa ser cuidado. Então, que a gente cuide do nosso corpo como o templo do Senhor. Que a gente venha regar, plantar, semear bons frutos. E que esse jardim venha também nos trazer boas flores. Então, o nosso corpo é que leva a nossa alma e o nosso espírito. Então, que a gente faça desse carrinho, né, dessa caminhada, uma trajetória de saúde. Para que a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma venha se alegrar dentro do nosso corpo. Então, é uma tríade, corpo, mente e espírito. Temos que cuidar dos três, com amor, respeito e cumplicidade. É isso, amém. A minha nutricionista fala o seguinte, você nunca vai se arrepender de começar. Você nunca vai se arrepender de se exercitar. Você pode até ir sem vontade, mas quando você volta, você fala, graças a Deus que eu fui. É verdade. Não é? Sim. Gente, eu vou deixar aqui os contatos da Poliana para que você possa conhecer mais do trabalho dela. Muita coisa bacana lá no Insta dela também. @Poli, com 2 L's, Y Cardoso. @Policardoso_. Tem um underline no final, né? Sim. @Policardoso_.
_, como está aí na sua tela. E tem o WhatsApp também, DDD 28, número 999382933. Polly, obrigada, prazer te conhecer. Obrigada eu, muito bom estar com você e eu aguardo até a próxima. Até a próxima, volte. Assim nós encerramos o nosso programa de hoje, eu gostei demais, espero que você tenha gostado também, que Deus abençoe sua tarde. Beijo grande para você e até a próxima, gente. Tchau, tchau.